pouco sobre a temporada de vestibulares 2015. Esperamos que você tenha ido super bem e estamos aqui para fazer um balanço geral do que houve nesse ano nas diversas disciplinas. O professor Elias Feitosa, de História, vai nos falar um pouco sobre o nível de complexidade das provas da temporada 2014-2015 e também vai listar para a gente os conteúdos principais que caíram nos exames desse final de ano, começo de 2015. Bem, pensar a prova de História, tanto da primeira fase quanto da segunda fase, dos exames que nós já tivemos, é levar em consideração uma ideia de processo histórico. A maior parte das questões envolveram pensar o que foi um determinado acontecimento em relação aos seus agentes, desdobramentos, processo que foi se montando, sem levar em conta uma abordagem muito factual, salvo uma ou outra questão que a gente poderia colocar como mais factual. Se o aluno soubesse aquele pontinho ali, ele poderia ter uma perda ou acabar errando a própria questão. De um modo geral, a complexidade ela fica do mediano para o alto. Então, a primeira fase ela vai para o mediano, o segundo dia da segunda fase da FUVEST, em especial, foi médio, para tentar atender todas as carreiras, e a elevação aconteceu no último dia da FUVEST. Agora, quando a gente faz a ponte com o Enem, a complexidade é um pouco diferente, por quê? Porque ali se pensa ciências humanas, então tem história, tem geografia, tem filosofia, tem sociologia. E nesse caso, eu acho que história e geografia, os conteúdos, eles estão mais dispersos e interrelacionados dentro da programação. Em filosofia e sociologia, muitas das vezes fica com um ponto de diferença. Então, às vezes, uma questão muito específica, um dado contexto, se ele não sabe aquele conceito filosófico, ele podia se comprometer. Não é uma questão simplesmente interpretativa, quer dizer, tem um fragmento do texto, eu faço a leitura e já nas alternativas eu consigo ali fazer, que essa aqui que se encaixa melhor ou não. Era necessário ter um conceito muito claro para chegar na alternativa correta. Então, acho que essa talvez foi a maior diferença para a prova do Enem em relação às ciências humanas. Lembrando que a Unesp e a Unicamp, na sua primeira fase, também cobram filosofia e sociologia. Então, quer dizer, a gente tem dentro dos vestibulares paulistas, duas universidades que têm esse enfoque, o Enem, em âmbito nacional, tem esse objetivo também, e a FUVEST que fica um pouco fora nesse aspecto. Então, acho que o nível de complexidade aí, ele flutua, mas vai do médio indo para o difícil, e é claro que depende do repertório de leitura e de preparação do aluno, porque não dá para esperar que simplesmente só denunciado vai sair ali a informação. É necessário ter uma bagagem bem significativa e uma leitura muito atenta. Elias, você pode fazer um balanço dos conteúdos de história desse ano? E me diz uma coisa, é verdade que história antiga está saindo do vestibular? Então, história antiga e história medieval, pelo menos na FUVEST, ficaram na primeira fase e na segunda fase desapareceram. Então parece que há uma tendência, como o número de questões é menor, talvez de dar uma certa ênfase à parte de história moderna e história contemporânea. Houve um peso maior para a história do Brasil do que a história geral. Às vezes tem acontecido no ano isso, aí no ano seguinte inverte a balança, um pouco mais de geral, um pouco menos de Brasil. Então a gente tem nos últimos pelo menos 3 anos tem oscilado nessa situação. Agora, que a história antiga tem se restringido e bastante na FUVEST, isso é verdade. Na Unesp, por exemplo, teve presente na primeira fase, teve presente na segunda fase. Agora, o Enem, de um modo geral, tem, como as matrizes elas são mais amplas, podem aparecer questões de história antiga, mas não no sentido mais de programar, tem que cobrir um ponto tal de Grécia, um ponto tal de Roma. Às vezes aparece uma coisa que é correlacionada com algum elemento da antiguidade, mas sem fazer aquela inferência bem específica. Então, vamos dizer assim, a história antiga e medieval está ficando uma coisa mais marginalizada, aparentemente, e aí faz a cidade moderna e contemporânea, e tentando até puxar uma relação com o cotidiano, com a vida desse candidato, pensando em elementos políticos, sociais, econômicos. Né? Então, o candidato que tem que ter um certo grau de reflexão e posicionamento em relação a certos temas, questões sociais, questões
questões econômicas, questões culturais. Acho que o tema da redação da FUVEST aponta um pouco nisso, assim, uma certa preocupação sociológica, e o Enem, pensando em ciências humanas, ele faz uma cobertura maior, né? Então a gente vai para vários focos, pensar em identidade nacional, pensar cultura, pensar a questão do conhecimento como um elemento em si, para você pensar sistemas de educação, acesso, tudo isso está aparecendo na prova, então é uma coisa bastante grande. Elias, na sua opinião, qual é a questão de destaque dessa temporada de vestibulares 2014-2015 em História? Então, a questão que eu destacaria foi o terceiro dia da segunda fase da FUVEST, questão de número 2, que pegou um tema que está na programação, a Confederação do Equador, mas chamou a nossa atenção por conta do quê? Por conta de ter uma exigência mais factual dentro desse tema. O item A era uma questão de trabalhar o contexto histórico, então falar da relação do Rio de Janeiro, a corte com a província de Pernambuco, o choque de interesses ali, então dentro daquilo que estava se esperando, então já era metade da nota estabelecida. E no item B se pedia 2 outras manifestações ocorridas em Pernambuco antes de 1824. Quer dizer, se o candidato não tivesse uma boa memória ou não lembrasse aí de alguns eventos ligados a essa região, ele não conseguia responder. Então é um tanto quanto interessante por conta do que as segundas fases, tanto o segundo dia quanto o terceiro dia, nos últimos pelo menos 3, 4 anos, tem sempre focado em questões mais analíticas. Quando pede algo para citar, é algo de conhecimento mais geral. Essa foi um pouco mais específica. Então, assim, o que a gente poderia ler, o que o candidato tinha que falar? Nós encontramos imediatamente a Revolução Pernambucana de 1817, com o João VI. Essa talvez fosse a mais fácil, mas o item pedia 12. Então, você tinha que lembrar também, por exemplo, da Guerra dos Mascates, 1710 e 1711, entre Olinda e Recife. E voltando mais ainda, 1644, a insurreição pernambucana contra os holandeses. Então, quer dizer, é algo meio enciclopédico, né? Assim, vamos dizer, foge um pouco daquela coisa de análise, pensar processo histórico, trabalhar com a relação do contexto. E então vamos colocar essa questão como dentro da prova? Aquela que faria ali uma separação. O candidato de humanas que tivesse maior bagagem, maior leitura e boa memória, ele se colocaria um pouco mais acima em relação aos outros que talvez não lembrassem desse tema. Quando a gente fala de primeiro reinado, vários temas entram na lista, vamos dizer assim, dos mais importantes, mas esse da Confederação do Equador, ele fica até um pouco mais assim ao lado, né? Até dá-se ênfase à questão do Frei Caneca, o papel da luta ali da província de Pernambuco por conta de uma postura mais autoritária do Dom Pedro I, mas não se enfatiza tanto questões factuais. Então é por isso que eu estou dando esse destaque, comparando assim com outras que apareceram mesmo no terceiro dia da segunda fase da FUVEST 2015, ou no segundo, que é o dia interdisciplinar, ou se compararmos com as questões objetivas, que não foram factuais, foram mais analíticas também. Então esse é o destaque. Elias, muito obrigado por sua análise, que com certeza colaborarão para que os nossos alunos possam refletir sobre as provas que fizeram e os novos vestibulares que farão. Agradeço pela presença do Mínimo e desejo a todos que fizeram os exames que tenham um bom resultado, um bom sucesso, especialmente os nossos alunos. E muitas das vezes, assim, às vezes não acontece de você acertar na primeira, de conseguir ter uma aprovação imediata, mas acho que assim, o importante é não desistir, tentar reavaliar aí o que deu errado, tentar melhorar e perseguir os seus sonhos. O importante é seguir nessa direção. Se você quer fazer uma universidade, deseja ir para um curso superior, focar nisso e com certeza ter um bom sucesso, reparando aí aqueles probleminhas que apareceram, que às vezes acontece e a gente não tem como dimensionar isso. Então, ter muita calma, ter muita tranquilidade, e quem foi para a universidade, assim, é uma nova vida, uma nova etapa, uma nova descoberta, e com certeza muitas coisas positivas vão aí se abrir para você começar a sua vida intelectual, sua carreira, sua profissão. Então,
sucesso a todos.